Começa com a primeira aula do curso pós-congresso do Comitê de Teoria e Movimento. Eu fui convidada para falar para vocês sobre a escuta qualificada na avaliação do paciente com dor. Eu sou Ângela Barcelos de Souza, trabalho em educador, sou pesquisadora do grupo do RAMP, que é um grupo de reabilitação para amputados, sou coordenadora técnica do CREFITO 10 e recentemente escrevi o livro Estratégias Terapêuticas para o Tratamento da Dor, cuja nossa coordenadora da mesa, né, a Josi, eu tenho a honra dela ser minha prefacista no livro. Mas vamos à nossa aula. O plano da palestra. Vou falar com vocês sobre o que avaliar para estimular o protagonismo do paciente, qual a utilidade da escuta qualificada, como construir a abordagem individualizada e como aplicar estratégias terapêuticas e princípios da comunicação. Mas antes de começar com esse assunto, eu gostaria de fazer um pequeno minuto de revisão sobre o tratamento da dor crônica e uma breve contextualização científica e histórica de como que nós chegamos até a preocupação com a escuta qualificada. Vamos lá? A dor crônica é altamente incapacitante, tanto emocionalmente quanto fisicamente, e tem uma série de sintomas associados. A dor pode ser de causa primária ou secundária, e é cansativo viver com dor crônica. O paciente consulta com frequência em busca de um tratamento, e a cada consulta ele tende a aprender mais um pouco sobre os motivos que fazem a dor persistir. Mas além disso, cada profissional segue a sua linha de tratamento e aumenta a lista de prescrição e de mudanças de hábitos de vida que o paciente tem que fazer. É muita informação e às vezes desconexas. É difícil escolher um caminho. Por isso que é tão importante construir a aliança terapeuta-paciente, explicar para o paciente as etapas a ser percorridas, promover a autonomia do paciente ao longo do processo terapêutico e encontrar estratégias para favorecer a adesão ao tratamento. Mas como fazer? Como motivar um paciente com dor crônica que vem com muitas crenças limitantes, ele associa a dor dele a um determinado evento ou uma determinada situação. Às vezes o paciente não adere aos medicamentos, inclusive por crenças, por medos, ou tem medo de movimentar sua coluna, e às vezes ele quer inclusive mais exames porque ele não compreende o seu diagnóstico. Para trabalhar com dor crônica, a gente tem que se manter atualizado no tema dor. Mas além disso, a gente tem que desenvolver habilidades que vão fazer todo um diferencial na nossa prática clínica, que é aprender a explicar a dor para o paciente, construir uma aliança terapêutica não hierárquica, saber negociar um contrato terapêutico, aprender estratégias para ressignificar, prescrever para motivar e motivar as mudanças de hábito de vida dos nossos pacientes. Assim, nós poderemos crescer como profissionais de saúde. Visto e revisto um pouquinho, né, o tratamento da dor, não se limitando à técnica, mas sim a todo um cuidado que envolve o paciente. E agora eu vou explicar um pouquinho como que a gente chegou até aqui. Uma linha do tempo bem resumida, né? Nos primórdios da história, até o início do século XIV, nós não tínhamos gráfica. Então, nós não tínhamos como replicar em grande quantidade os livros. O que fez com que, até esse ponto da história, houvesse até uma certa discriminação em relação aos livros. Poucas pessoas eram alfabetizadas para poder ler também, né? Então não se tinha um interesse tão grande. O próprio Leonardo da Vinci era uma pessoa que era cética durante uma parte da sua vida e depois passou a aprender muito com os livros, depois que a gráfica, né, passou a existir e começou na Itália. No século XVII, a gente tem um grande marco, que é quando a gente determina que começou a ciência moderna, essa que a gente utiliza hoje, com um pensamento científico baseado na razão. René Descartes era o filósofo da época que defendeu com grande maestria essa teoria de que não se faria mais ciência baseado em achismos, né? E ele foi quem
apresentou também o nosso primeiro modelo de dor, com causa e efeito, porém sem nenhum mecanismo de modulação da dor no trajeto da informação da periferia até o sistema nervoso central. Até esse período, e um pouquinho mais, a gente tem um modelo de saúde centrado na doença, onde a pessoa ficava doente, então ela não tinha saúde. E todo o raciocínio de definição de doença, de incapacidade, limitava-se às diferenças, né, ou a esse elemento que causou a doença, seja uma bactéria, um protozoário, que foram sendo descobertos, né, mais tarde com a microscopia. Agora eu dou um salto e venho para o século XX, com Miyazaki, e um pouquinho antes Miyazaki e Wall. Mas eu quero me concentrar na teoria de Miyazaki, de 1999, quando ele apresenta o modelo teórico da neuromatriz cortical. Ele vem fundamentado por vários estudos anteriores, inclusive o deles, de Patrick e Wall, e o Miyazaki, trazendo os vários níveis de modulação da dor, da informação nociceptiva, que nós teríamos em todo o trajeto até o córtex e até a sua interpretação final. Nesse período, a gente também vive o pós-guerras mundiais e a guerra do Vietnã, com as dores em amputados, tudo isso estimulou essas dúvidas de Miyazaki até chegar na teoria da neuromatriz cortical para poder explicar essas dores que até então não tinham explicação. E como a gente vem do pensamento científico, né, do século XVII, a gente tinha que achar um porquê. Nessa época, a saúde começa a mudar sua visão. A gente não vê mais a saúde como uma ausência de doença. A gente passa a ver a saúde como um bem-estar biológico, social, psicológico e emocional. A própria OMS, quando ela é fundada, ela se fundamenta com esse princípio. E agora, no século XXI, a gente tem um outro elemento muito importante que muda um pouquinho como a gente está vendo a saúde. Um economista propõe a cadeia de valor e várias outras teorias, mas da cadeia de valor ele chega a um modelo de saúde baseado em valor, onde o valor refere-se à experiência do paciente. Até então, a gente vinha na saúde evoluindo para um modelo centrado no paciente e não mais na doença. Só que agora, no século XXI, propõe-se um pouco mais. Não é o paciente em si no centro, mas sim a experiência que ele tem naquele processo de tratamento. Então, a gente vê que de uma visão de doença, a gente vem para uma visão de experiência do paciente. Quando a gente fala em modelo centrado no paciente, a gente defende, porque a gente verifica que tem os pacientes que participam da tomada de decisão, eles apresentam um menor grau de ansiedade e de estresse, eles demonstram-se mais seguros nas estratégias de manejo, eles utilizam menos o sistema de saúde, e por próprios princípios éticos e morais, a gente vem defendendo que se centralize o paciente no processo de tratamento. Por outro lado, quando a gente pensa na interação, que eu chegarei dela à experiência do meu paciente, a gente já não tem um modelo tão específico para a experiência do paciente, então eu utilizo ainda a interação. A gente verifica que explicar a dor e a doença parecem estratégias pouco eficientes para promover o envolvimento ativo do paciente no tratamento. Incluir a pessoa, seus recursos materiais e humanos e suas habilidades no plano de tratamento e na compreensão da sua condição de saúde, não mais doença, né? Coloca aqui só para a gente, porque a gente ainda tem uma base de formação acadêmica, né? Um raciocínio clínico ainda que inicia com a doença, de René Descartes, né? Estamos sempre em processo de transição, de atualização desses conceitos, e promover mudanças nas interações sociais para promover a melhora da dor. Então, quando a gente pensa no modelo de interação, a gente poderia imaginar algo semelhante à CIF, né? Onde eu tenho a interação de vários elementos, e dessa interação eu preciso extrair uma boa experiência.
No modelo centrado do paciente, da mesma forma, esse ganho de informações de muitos profissionais, o paciente tem que extrair uma boa experiência para poder mudar e melhorar a sua saúde, a sua condição, seu bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual. Então, o que a gente deveria avaliar para estimular o protagonismo do nosso paciente? Aqui eu tenho uma caixinha de surpresa para vocês. A gente vai avaliar na gente e não no paciente. Porque quem foi o protagonista que chegou até o consultório? Foi o paciente. Nós estamos sentados na cadeira passiva. Então, a gente recebeu o paciente. Então, se eu for falar de protagonismo, quem começou? O protagonismo foi o paciente que veio até a consulta, ou a família que ajudou o paciente a chegar até ali. Então, o protagonismo talvez não esteja conosco, ao contrário do que a gente aprendeu e pensou ao longo de toda a nossa graduação e atuação profissional dentro do modelo hierárquico de saúde, que vem do século XVII. Tá? Então, assim, quando o paciente... A gente ouve muito, né? Tem algumas frases que a gente escuta. O paciente com dor crônica gosta de ser atendido e não gosta de assumir responsabilidade. Vamos mudar essa frase? Eu gosto de ser atendido e não gosto de assumir responsabilidade. Ser atendido, todo mundo gosta. E assumir responsabilidade, se o paciente veio até a consulta, ele está assumindo que ele precisa fazer algo, que ele quer ajuda. Agora, se a responsabilidade que foi passada para ele não faz sentido, vai ser difícil ele aderir. Então, a gente tem que pensar em que tipo de responsabilidade que a gente está colocando para o nosso paciente e de que forma. Alguns profissionais de saúde conseguiram muito bem. Por exemplo, os dentistas. A gente sabe que não previne cárie indo ao dentista mensalmente, ou semanalmente, que seja. Precisa escovar os dentes 3 vezes ao dia. Já na área do movimento, a gente ainda não conseguiu. Se formos para a educação física, quantas pessoas pagam a academia e não comparecem, não é pagar que vai resolver. Há todo um contexto em volta dessa frase em que requer que o profissional de saúde consiga equilibrar a gratidão ou a satisfação do paciente por ser atendido e a responsabilidade que ele tem com a sua saúde. Se ele não viu um significado, ele dificilmente vai fazer, assim como cada um de nós. Eu não consegui fazer o que você pediu, eu não tive tempo, eu não quis fazer, eu esqueci. Isso é muito comum, principalmente para os profissionais do movimento, né? Novamente, se o que a gente prescreveu para o paciente não fizer sentido, não for agradável, por que haveria ele gastar seu tempo do dia precioso para fazer o que a gente pediu? Em quantos profissionais de saúde vocês já foram que prescreveram algo para vocês e vocês não fizeram? Quantas coisas vocês já leram e já escutaram ao longo de todo o 15º CBDOR e em outros momentos da vida, e a gente não faz necessariamente aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Por quê? Que tratamento é esse que o fisioterapeuta me manda fazer coisas, versus a percepção de ser cuidado? Se, quando eu prescrevo um exercício, eu perco esse vínculo de cuidado com o paciente, e que ele requer esse vínculo de cuidado, de um olhar por ele, eu estou com algum problema no meu relacionamento, na minha comunicação com o paciente. Porque eu estou fundamentando a minha anesteterapeuta-paciente no toque, e não necessariamente na fala, ou nos meus outros atos não verbais. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, para poder estimular o protagonismo do paciente. Né? Será que apenas procedimentos passivos dão a percepção de ser cuidado? Não, não são apenas eles. Seria um fator cultural? Será que é porque no Brasil não funciona? Os serviços prescrevem exercício para casa e os pacientes, em alguns locais os pacientes fazem, em alguns países, em outros não. Ah, Juliana, isso funciona muito bem na Inglaterra, na França, no Canadá, na Austrália, mas no Brasil não. A cultura do Brasil não quer isso, a cultura do Brasil é passiva. Gente, nós não somos passivos, nós somos mundialmente conhecidos por sermos um povo extremamente criativo, assim, ó, determinado, então não, infelizmente não.
Lá fora, o brasileiro é muito bem visto, e aqui dentro deveria ser também. Tá? A gente tem extremas qualidades, e não é em si o fator cultural, mas, novamente, é como essa comunicação está acontecendo. Se a gente está conseguindo colocar um significado que se ligue a crenças, a valores do nosso paciente. Também já escutei muito essa, que é um fator educacional, no nível de educação no Canadá, na França, na Inglaterra, na Austrália. Não dá para comparar Estados Unidos com aqui, né? Aqui os serviços prescrevem e os pacientes simplesmente não fazem. Novamente, é o que a gente prescreveu, o como a gente prescreveu, o como a gente manteve a relação de protagonismo do paciente ao longo da prescrição e a percepção dele de ser cuidado por nós, o cuidado que a gente teve no momento de prescrever. Tá? Prescrição de exercício, educação em dor funciona do SUS, com pessoas analfabetas, em que a gente desenha, tá? Com pessoas com pós-doutorado, com grandes empresários que vêm a um consultório privado. Seja em qualquer cultura, a gente tem que conseguir comunicar e fazer a educação em dor. Aliás, fazendo um parênteses, inclusive, estou me superando agora por estar atendendo uma paciente que não fala português. E ela tem inglês muito fraquinho, então a gente se comunica com gestos e o Google Tradutor, que não é excelente. E mesmo assim, a gente está conseguindo fazer o processo da educação em dor. Ela tem fibromialgia e eu já recebo dela aquelas frases que a gente gosta de perceber, que ela me diz às vezes que ela conseguiu perceber que ela está conseguindo caminhar mais tempo e fazer mais coisas sem que a dor mude de intensidade, sem que a dor piore. Então, o limite é a gente não tentar se superar e se explorar nessa comunicação. E qual a utilidade da escuta qualificada? Nela, eu poderei ter acesso à percepção de capacidade e de incapacidade do meu paciente, os medos, crenças e significados, as expectativas dele frente ao tratamento e o objetivo do paciente nesse tratamento. Tudo isso para que eu possa criar uma aliança terapeuta-paciente, uma relação complementar e que eu consiga, com isso aqui, identificar qual que é essa experiência, esse valor que ele quer, que ele requer e que ele precisa ao final do processo terapêutico comigo. Tudo isso com foco sempre no protagonismo do paciente. Se a gente não trabalhar com o protagonismo do paciente desde a avaliação, será difícil ao longo do processo e no momento da alta, porque ele ainda não trabalhou essa sensação do como protagonista ele é na sua conquista da qualidade de vida. Vamos a um pequeno vídeo de uma paciente que me autorizou a passar para vocês. É uma paciente com fibromialgia. E eu não me dou conta do que eu estou falando. Eu relato o que eu senti, o que eu estou sentindo, a dor que eu estou. E daqui a pouco a Juliana me dá o feedback. Você fez isso, isso, isso. E ó, você está com essa dor por causa desse músculo. Ela escutou de fato. Ela escutou e já interpretou e já consegue trabalhar uma coisa. Não só escutou, anotou, tá bom. Não, em cima disso, porque a cabeça dela funciona bem assim, em cima disso ela já conseguiu, e às vezes eu não me toco o que eu falei. Às vezes durante essa, mas você me falou isso, assim, eu te falei isso. Com umas outras palavras, eu falei exatamente isso. Ela consegue tomar o que eu falo, interpretar e aplicar. É incrível. Isso é bem importante. Há um modo de tal modo que eu, às vezes, não sei. Eu não sei. Eu só relato o que eu fiz. E ela consegue, em cima do que eu fiz, porque então, se eu me mexi assim, assado e tal, ela consegue
estudar assim, né? Porque tem que ter o como tu tá agora, para avaliar e perceber, para daí ver. Ah, então faz sentido, por isso que ela ficou assim, né? Sim. Aí hoje em dia, o engraçado é que hoje em dia, com ela, eu aprendi a fazer isso comigo também. Que legal. Né? Depois de 2 dias, ai, que dor que eu tô aqui. Mas espera o que... Isso. Então, é muito interessante, coisa que antes eu não ia associar. Tudo bem, óbvio, quando é mais óbvio a dor, mas às vezes são umas dores agora, já está num refinamento, né? Está num refinamento, está num... Então, gostaria de comentar uma questão aqui. Tem a escuta, a percepção da paciente de que a gente escutou e fez algo com aquela informação que ela passou, e quando ela fala em perceber a dor dela depois, eu não estou trabalhando com ela necessariamente com aquela atividade produziu dor. Nós estamos ressignificando a dor. A gente trabalha numa linha de ela percebeu que estava doendo, e ela, então foi por aquilo, eu não tenho uma nova lesão, e é simplesmente porque eu estou fazendo mais. Então, a gente constrói dentro de uma ressignificação, que é uma das estratégias terapêuticas, né, que eu vou falar com vocês mais lá para frente, tá? Então, como que eu vou construir uma abordagem individual e aplicar as estratégias terapêuticas e os princípios da comunicação com o nosso paciente? Estratégias terapêuticas são algumas dicas de como a gente poderia estruturar essa conversa inicial até a preparação para a alta. Mas desde o primeiro dia, eu já estou preocupada com a alta e eu foco no protagonismo do paciente. Então, no início do tratamento, a gente vai modular expectativas, os objetivos e negociar essa mínima melhora aceitável. No momento em que eu modulo expectativas, eu coloco o paciente como protagonista. Quando eu defino o objetivo terapêutico com ele também é protagonista. E a mínima melhora aceitável é qual que é a mínima mudança, qual que é a mínima mudança que valeria a pena ele fazer o tratamento como a gente está combinando. Então, essa experiência, qual seria a experiência mínima que ele poderia ter ao final do tratamento e que teria valido a pena ele seguir. Durante o tratamento, como eu comentei ali com vocês um pouquinho, né, a flexibilidade, ressignificar, ter flexibilidade, margem de manobra nas prescrições e no retorno do paciente ao consultório. E na preparação para a alta, trabalho com as consequências indesejáveis da melhora, não trabalho com ganho secundário, considero que, da mesma forma que a gente tem que repensar no protagonismo do paciente em como nós estamos agindo, os ganhos secundários, eles também colocam o paciente numa posição mais passiva e que ele tem ganho secundário e deu. E na consequência indesejável da melhora, eu inverto isso e coloco como um protagonismo dele novamente, que ele tem escolhas. E quando ele tem escolhas, ele pode minimizar as consequências. Então, os ganhos secundários, que seriam algo que para mim é pejorativo, mas que ele requer um sinônimo de um ponto positivo de sentir dor. Então, vamos negociar como é que a gente pode manter um ponto positivo sem sentir dor. O que mais vem como ganho secundário é a atenção da família, mas você não precisa ter dor para ter a atenção da família. Você pode criar uma outra relação com a família, né, e ter atenção de outras formas ou em outros momentos. A outra questão é identificar os recursos terapêuticos que o paciente tem, como é que ele lida com a dor, como ela falou, ela mesma descobre, ela mesma se observa e ela mesma trabalha essa ressignificação e ela flexibiliza, ela dá uma margem de manobra, hoje estou mais cansada, não vou fazer isso, hoje estou mais disposta, posso fazer, não posso demais, senão depois eu posso passar dos meus limites e capacidades e ter uma crise, né? E o epílogo, que é um resumão de tudo que a gente fez juntos para preparar para a alta. Aqui eu acho que eu tenho um outro vídeo para vocês. Não. Então, lembrando que comunicar, né, requer uma troca de muita informação entre o que eu penso, o que eu falo, como eu me movimento, os ruídos do ambiente. Vocês veem no vídeo, tem uns passarinhos, aqui comigo gravando, em alguns momentos também tiveram, não sei se apareceram no áudio, o que a pessoa escuta, o que ela vê e como ela interpreta. E como ela interpreta é o valor que ela deseja, e ela tem que passar de volta para a gente, entender que valor é esse.
Então, para chegar numa saúde baseada em valor, a gente tem que desenvolver muito nossas habilidades de comunicação. E aqui é um outro vídeo dessa paciente também comentando desse processo. Bem bom. Sim. Eu estou melhorando. Vocês podem não ver. Mas eles vêm assim, porque quando eu cheguei aqui, eu subia na escada de muleta. Com uma muleta. Eu subia no corrimão e com uma muleta. Ela estava até pouco tempo encostada. Quando eu olho para ela, aí eles chegaram, não, tu subia de muleta ou só com alguém me empurrando. É mesmo, chamava o filho para te empurrar às vezes, né? Eles me levavam assim, eu tô subindo, eu tô descendo, eu tô subindo, eu tô descendo. Agora o que a gente trabalha na escada é porque tem um espelho quando ela desce, e daí ela vê o joelho dela fazer o movimento. Que eu descia também toda assim. Hoje em dia, quando eu comecei também a fazer os exercícios, começar a observar, eu agora observo quando eu desço, já tento controlar mais a minha perna. Ela já está se controlando por si só. Mas esse é um feedback a mais. Exatamente. Quando eu vi que eu já estava diferente, eu comecei a prestar atenção mais. Legal. Então, hoje você consegue se reconhecer mais, então. Sim, como a Eva mesmo, né? Sim. Antes uma outra. Sim. Ou um outro corpo. Isso que é. Antes eu estava assim, como é um boneco de posto, né? Isso. E hoje eu estou num outro. E também aprendendo, que é totalmente diferente, é uma outra situação. A questão do boneco de posto sempre foi uma analogia que ela fazia com ela, e com esse espelho que ela começou a perceber, que ela desce as escadas, ela começa a olhar para frente, ela mudou como ela desce as escadas também, ela começou a ter cuidado, a perceber, né, a abdução, as compensações que ela fazia para descer as escadas. Então, é nesse processo que a gente vai construindo com o paciente. E para a reflexão final da nossa aula, gostaria de redestacar a importância de um modelo biopsicossocial na atuação do fisioterapeuta, principalmente porque a gente está indo para uma prática baseada em evidência e saúde baseada em valor. Se a gente limitasse ao biológico, a prática baseada em evidência já não nos sustenta mais, ela já pede e requer um modelo mais amplo de compreensão e compreensão complexa da definição de saúde, né? E a saúde baseada em valor requer agora a experiência do nosso paciente. Então, qual que é a evidência que a gente quer? Para quem que é essa evidência? Qual é o valor agregado ao nosso trabalho? E como é que a gente vai ajudar o paciente a identificar um valor significativo? Que a gente entenda, né, e que o paciente consiga se explicar e que a gente consiga mensurar esse valor. Né? As estratégias terapêuticas são uma ferramenta, o objetivo terapêutico mensurável. Vamos escrever um objetivo de forma que a gente possa testá-lo dentro de alguns meses. Né? E um tratamento centrado no paciente, na família, nas interações e no sistema. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Permaneço aqui para nossas discussões finais e muito obrigada pela atenção.